Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo que nós vamos fazer sobre identidade, certo? Esse vídeo eu vou primeiro fazer uma breve introdução aqui, eu não sei ainda quanto tempo que a gente vai fazer. Provavelmente vai ser de 10 a 15 minutos, né? Que é o tempo máximo que o Instagram não reclama que a gente faça os vídeos, né? Os vídeos gravados, né? Ao vivo a gente tem mais tempo, mas os vídeos gravados, eles têm um pouco de dificuldade. Então, uma breve introdução, o que me motivou a estar fazendo esse vídeo, ok? E tá passando para vocês algo sobre identidade. A nossa identidade, quem sou eu? Quem é você, né? E a primeira coisa que eu quero falar para você, ó, é sobre isso aqui. Tá vendo? Ó, não sei se dá para ver. Isso aqui, ó, é uma impressão digital. Igual essa impressão digital aqui, não existe nenhuma igual no mundo inteiro. Foi Deus que fez isso assim, tá? E que a gente percebe, às vezes, são pessoas que tentam fazer você usar o sapato deles, fazer usar as calças deles, as blusas e as roupas deles, ok? E não vai dar certo, porque cada um tem um tamanho, tá? Ou vai ficar muito grande ou vai ficar muito pequeno. Às vezes você consegue usar a roupa porque talvez os dois tenham o mesmo tamanho, mas fica difícil, ok? Então, ou seja, é claro que eu não estou falando nada contra a unidade, né? A palavra de Paulo nos orienta que nós devemos ser unânimes, né? A unanimidade da igreja, ela, ela faz as coisas acontecerem, tá? Onde há discordância, é difícil acontecer alguma coisa grande, certo? Então, eu quero deixar claro desde o início que eu não estou falando nada contra a unidade, a unanimidade, certo? Que Paulo mesmo nos fala que nós temos que ser unânimes em tudo, tá? Mas só que também Deus fez a cada um de nós, a mim e a você, nos fez seres únicos no universo inteiro. Não tem anjos com a mesma impressão digital que eu, não tem ninguém no mundo com a mesma impressão digital que eu, e não tem ninguém uma impressão digital igual à sua, tá? Então, ou seja, você tentar fazer a pessoa viver os padrões que para você são aceitáveis, isso é inadmissível, tá? Agora, isso é diferente de unanimidade. Ixi, travou a língua. Deixa eu ler aqui que vai ficar um pouco mais fácil. Unan... Unanimidade. Unanimidade. Tá? Eu não estou falando nada contra a unanimidade. O que é unanimidade? Unanimidade é quando você, para poder andar junto com pessoas, você abre mão de alguma coisa que você acha que deveria ser diferente. Por isso, quando você for procurar um lugar para você congregar e na igreja, você tem que ir no lugar onde você consiga concordar o máximo possível. E as poucas coisas, né, que você não concordar, você abrir mão em nome de ser todos unânimes. Isso é muito importante, ser unânime. Mas eu não estou falando disso, tá? E quando eu falo de identidade, que cada um tem a sua, tá? Que você vai ser chamado pelo nome por Deus, se você for aprovado, e se você for reprovado, você vai para lá. Não vai ficar comigo não, né? Então você vai ser chamado pelo nome, você vai ter um nome trocado, cada um vai ter um nome, Deus vai dar uma pedrinha branca para cada um, com um nome diferente, cada um vai ter um nome. Pedro, que era chamado Cefas, falei certo? Não sei, acho que é isso aí, né? Jesus trocou o nome dele, tá? E cada um tem um nome, meu irmão, certo? Então Deus não quer que você perca a sua identidade, tá? Tudo isso nasceu, acho que há um ano e pouco atrás, quando eu ouvi uma canção acho que não sei se ela é pastora, ou cantora só, a Tamires, né? Ela tem uma canção que fala que acho que é Tua Mesa Cura. Aquela música me marcou pra caramba. A Tua Mesa Cura, né? E tem uma parte da música que fala assim: carrego o nome da família. Ou seja, né, ela não é
qualquer pessoa. Ela é uma filha de Deus. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Já estamos começando já. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que está escrito lá. Jesus ele veio para este mundo para que o versículo 12 se cumprisse, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então você tem o poder de ser filho de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus, minha irmã. Tá? Então, ou seja, você carrega o nome da família. Quem é você? Você é filho de Deus. Então a gente vai abordar muita coisa aqui. A gente vai falar de 2 Crônicas 7,14. E nós vamos falar de José, que quis agradar o pai dele, Jacó, né? Sempre procurando fazer as coisas tudo certinho, sempre procurando fazer aquilo que agradava o pai dele, né? E isso fez com que ele fosse mal visto pelos seus irmãos. Seus irmãos. A ponto de eles prenderem ele, jogarem no poço até querer matar o seu irmão. Mas aí o remorso bateu forte, falei, não vamos matar não, vamos vender para o Egito. Certo? Tudo porque ele só queria fazer aquilo que agradava o pai. E muitas vezes, meu irmão ou minha irmã, isso acontece no nosso meio. Briga entre os próprios irmãos da igreja. Porque um irmão é mal visto por querer agradar a Deus. Né? E falam coisas, pensam coisas, tramam coisas, né? E é irmão contra irmão, no caso de José e seus irmãos. Irmão contra irmão, o mesmo pai, a mesma fé, o mesmo Deus. E tudo que José queria fazer era agradar o pai. E por isso ele foi mal visto pelos seus irmãos. Os irmãos não queriam fazer tudo o que estava ao seu alcance. Aqueles irmãos, eles não queriam fazer tudo o que estava ao seu alcance para agradar o seu pai. Mas ficaram com inveja quando o seu irmão era bem visto pelo pai. E levantaram todas as coisas. Porque ele é filho porque ele é filho de Raquel. Por isso que o pai favorece ele. Embora tivesse um fundo de verdade, tudo bem. Mas o que fazia José ser apreciado por Jacó é porque José queria a alegria do pai dele, queria fazer tudo para fazer o pai dele se alegrar com ele. E os irmãos deles não queriam essa mesma coisa. E quando viram José fazendo isso, se enciumaram, tramaram, fizeram tudo quanto é tipo de coisa. Mas José também fazia parte da família. José também carregava o nome da família, ele também era descendência de Jacó, de Isaac e de Abraão. Assim como todos os outros irmãos. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre identidade. Tá? Quem é você? E é o que a gente começa a falar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos falar sobre sal da terra, luz do mundo. Nós vamos falar sobre 2 Crônicas 7,14. Tem muito assunto aqui para a gente abordar. Então, a primeira coisa que eu queria abordar com você, nós vamos abordar aqui que nós somos templo do Espírito Santo, todos nós, tá? Então, ou seja, tudo isso faz parte da nossa identidade. Tudo isso faz parte da nossa identidade. E é algo que às vezes, né, por causa de muitas coisas que a gente ouve, muitas coisas que as pessoas vêm dizer que nós somos, ou que
ou vem falar das intenções que nós temos, sem ela ter o poder de enxergar o que tem aqui, o que está escrito aqui dentro. E elas querem determinar o que nós somos. Mas eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui, minha irmã, para te dizer o que você é, quem você é. Se você não sabe ainda quem você é, eu estou aqui para te dizer quem você é. É para isso que serve esses vídeos. Servem esses vídeos. Para me dizer para você quem vocês são. E eu quero de primeira mão contar para vocês o seguinte, que vocês carregam o nome da família. Vocês fazem parte da mesa de Deus. Oh, glória! Vocês carregam o nome da família, vocês são povo, parte do povo que se chama pelo nome de Deus. Vocês são descendência do Cristo vivo. Vocês são as testemunhas de Deus. E como diz o texto aqui, já estamos quase acabando já, tá? O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita. Isso não é pouca coisa não, meu irmão, tá? Nunca menospreze isso que eu estou falando para você agora. Você não é qualquer um. Você foi chamado, você foi eleito. Eleito para dar fruto, eleito para ser uma bênção. Vá e seja uma bênção, tá ok? E faça de tudo que você tiver que fazer para agradar o Pai, mesmo que às vezes isso venha despertar o ciúme do teu irmão. Se você estiver realmente de coração focado em fazer aquilo que o Pai manda, não importa o que os teus irmãos vão pensar, faça. Lembrando que fatos recentes só me confirmaram que eu tinha que abordar esse assunto, mas já faz mais 1 ano e meio quase que eu tô com esse assunto aqui, ó, para falar. Aí as coisas foram crescendo e mostraram que realmente eu tinha que abordar esse assunto. Isso não é de agora. Tem coisas que eu consigo já de imediato já falar, mas tem outras que eu demoro para elaborar, para pensar o que eu vou falar sobre o assunto. E essa foi uma delas. Isso aqui não nasceu ontem. Isso aqui nasceu há mais de 1 ano atrás, 1 ano e meio quase atrás. Quando eu ouvi essa canção aí da Tamires, né? A tua mesa cura. E você carrega o nome da família. Tá ok? Você é geração eleita, eleita para dar fruto, eleita para dar testemunho. Você é geração eleita para ser luz desse mundo. Você é geração eleita para ser sal dessa terra. Você é geração eleita para ser a voz daquele que clama no deserto. Essa é a sua identidade, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a sua identidade. Não deixe que ninguém roube a sua identidade. Vocês são sacerdócio real, ou seja, vocês são reis, rainhas e sacerdotes. Sacerdotes, reis e rainhas. Sacerdotes do Deus Altíssimo. Sacerdotes. Vocês são a nação santa. Povo adquirido, e eu acrescento aqui, a preço de sangue. A preço de sangue, sangue precioso, sangue do Filho de Deus, sangue de um homem que nunca pecou na vida. Vocês são um povo adquirido para que anuncieis. Então tem um propósito. Por que tudo isso? Por que vocês são geração eleita? Por que vocês são sacerdócio real? Por que vocês são nação santa? Por que você é povo adquirido? Pedro continua aqui, ó. Para que anunciem. Para que vocês anunciem. Para que vocês anunciem. Para que vocês anunciem. Para que vocês anunciem. Não deixe ninguém te calar, meu irmão. Não deixe ninguém te calar. Para que você anuncie, oh glória, para que anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você, esse sou eu. Então não deixe ninguém te calar, ok? E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que vão ver esse vídeo hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, povo santo, povo adquirido, sacerdócio real,
nação santa. Deus te abençoe.